Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou aqui então para dar as explicações sobre os casos clínicos que eu mandei para vocês sobre alteração do metabolismo lipídico e que envolve também alguma coisa de alteração de metabolismo de carboidratos. Para deixar claro, assim, ó, isso é material complementar para vocês terem uma ideia de como essas coisas se apresentam e como que as relações da alimentação e de alterações nesses parâmetros, né, de lipídios e carboidratos, podem alterar o metabolismo como um todo, né, e causar algum tipo de doença nos animais. Então vamos ver o caso 1. Um felino siamês de 7 anos, então já tem uma certa idade, né? O peso de 13,5 quilos. Ele estava apresentando apatia e ganho de peso, então ele estava já meio um pouco lerdo, né, nos movimentos e ganhando peso. Ele parou de se alimentar, né, por uma situação da tutora dele ter deixado ele em outra casa por 2 semanas. Houve uma troca de ração, então, na verdade, considerando toda a etiologia do animal e o peso, né, dá para se ver que era um animal com peso, assim, com sobrepeso, né, talvez até obeso. E muito provavelmente ele comia mais as sobras do que a ração propriamente dita. Quando ele trocou de ambiente, né, o animal entende assim, principalmente o felino. Ele troca de ambiente, ele pensa, tá, me lasquei agora, vou ser abandonado pelo meu dono, né, começa tudo de novo, então ele demora muito para se adaptar. Então, o felino tem esse problema e aí uma das primeiras coisas que acontece é ele parar de se alimentar. Então, nesse caso aqui, nós temos alterações do colesterol de 188, o normal é até 130, triglicerídeos, que está em 300 e o normal é até 250. Nós temos ali uma alteração de glicose significativa, né? De 203 e o normal nos exames desse caso, né? Porque isso aí é tudo colesterol, triglicerídeo, glicose, todos esses índices são medidos por kits. Então eles podem variar de acordo com o kit que foi utilizado. Então nós temos aqui aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo e aumento de glicose. Bom, o que mais a gente pode observar no que está escrito ali? Vamos ver. Mucosas ictéricas. Mucosas ictéricas a gente sempre vai relacionar com o fígado. Sempre tem relação então com a secreção biliar, com os canais biliares, com os ductos biliares. Significa o quê? Que a bile, ao invés de ser levada até o intestino, que é o local onde ela vai atuar na digestão dos lipídios, ela está sendo liberada fora desses locais. Então, ela está ocorrendo, né, lesão no fígado, especificamente na região dos ductos biliares. E aí a gente tem o que se chama de amarelão. Também está ocorrendo uma desidratação. Na ultrassonografia, já foi evidenciado, então, o fígado aumentado. Esse fígado aumentado, já o médico veterinário já pode relacionar ali com a lipidose. Então, nós vamos ver. A LT e a ST, que são as enzimas do fígado, né? O que nós temos ali? Nós temos 2 enzimas que nós vamos estudar agora no nosso próximo conteúdo, que vai ser o de enzimas, que eu espero que seja o último que a gente precise dar em casa, e a gente possa depois trabalhar pessoalmente, né, nas nossas aulas. Essas 2 enzimas dão uma ideia da função hepática, de como o fígado está funcionando. Então, o que a gente tem aqui? Um aumento dessa primeira aqui, da LT, e essa aqui tá igual, tá normal, tá dentro dos valores normais. Então, isso significa que houve uma alteração nas células hepáticas, no sentido de liberar essa enzima para circulação. Ela é uma enzima, então, restrita ao fígado. Quando ela está aumentada, nesse caso aqui no sangue, ela significa, então, que houve lesão da célula hepática. Bom, o que isso nos diz? Esses 2 exames são ambos utilizados, né, para avaliar a função hepática,
mas esse aqui é específico do fígado, então quando ele se altera, ele está relacionado diretamente com o fígado. Esse outro pode aumentar, por exemplo, numa distrofia muscular, numa alteração cardíaca, né? Outras doenças, então. Mas ele indica uma lesão mais profunda nas células hepáticas. Então, o que nós podemos ver a partir desses outros índices que estão acontecendo ali? Hepatomegalia. Então, o tamanho do fígado aumentado significa que a gente tem ali gotículas de gordura no meio das células hepáticas. Então, o que aconteceu aí? Essas gotículas de gordura aqui acabam forçando a célula a arrebentar. Então, quando ela arrebenta, ela libera, por exemplo, a enzima ALT na circulação. Bom, o que não faz sentido para muitos de vocês, que eu já recebi alguns retornos, né, de colegas falando assim: professora, se o animal não está se alimentando, por que é que ele vai guardar essa gordura aqui no fígado, ao invés dele liberar, disponibilizar ela, né, para o metabolismo? Então, realmente é uma coisa bem controversa nesse caso específico da lipidose. Então, como que essa lipidose foi evidenciada? Primeiro, pela hepatomegalia. Então, antes de ter os exames de sangue, já observando o tamanho do fígado aumentado com os índices de colesterol e triglicerídeo aumentado, já dá para suspeitar de uma hepatomegalia. Como tem a icterícia, essa icterícia então caracteriza também uma alteração hepática, confirmada pela dosagem dessa enzima aqui. Pois bem, o que não faz sentido para vocês é como isso acontece. Como é que um animal que não está se alimentando vai acumular gordura no fígado ao invés dele gastar essa gordura, né? Para que foi tudo que eu disse até agora, né? Que a gordura é uma reserva importante que era utilizada no espaço entre as refeições. Bom, o que ocorre aqui é uma alteração metabólica que ainda não está bem elucidada. Então, ocorre um problema que é muitas vezes devido ao aumento de glicose também, nem sempre ele ocorre junto, mas ocorre. De alguma forma, quando a glicose está elevada no sangue, o metabolismo de gordura se altera. Então, a distribuição dessa gordura pelo fígado, ela é anormal. Então, o que ocorre? O fígado acaba ficando com essa gordura retida. Então, o aumento de glicose, o aumento de colesterol e o fato dele não se alimentar, isso é nos felinos, né, que se desenvolve dessa maneira. Tem umas raças de gato também, gado leiteiro, que aparece, né? E a única explicação mais plausível que eu encontrei é que o órgão se sensibiliza, então, por aquela falta de alimentação e sofre uma alteração contrária do que ele deveria fazer. Então, ao invés do fígado distribuir essa gordura, ele acaba, então, retendo a gordura no fígado. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês: considerando o aumento do tamanho do fígado, é possível que o animal tenha uma lipidose hepática, uma vez que está uma semana sem se alimentar? Sim, é possível. Por quê? Quando ele não se alimenta, o fígado recebe uma mensagem, ocorrem alterações então hormonais, né? Alterações na insulina e no glucagon. E também que são os hormônios que controlam, né, basicamente o metabolismo da glicose. E nos receptores, né, de lipoproteínas. Então, o que acontece? Esse colesterol, por exemplo, essa gordura na forma de triglicerídeo, ela acaba se acumulando ao invés de ser distribuídas. Então, ao invés dela ser levada para os tecidos, para o músculo, para os rins, para outros locais que estariam precisando dessa gordura,
ela fica retida aqui no fígado. É um caso bem complicado de se elucidar, principalmente para vocês que estão a recém no primeiro semestre, mas uma dica, sempre que tiver o amarelão, né, a icterícia, associado ao aumento do tamanho do fígado, pode-se suspeitar de uma lipidose hepática, principalmente em felinos, quando eles não se alimentam. Então, se o proprietário chega, o tutor, olha, ele não se alimenta uns 3, 4 dias, lembra que eu coloquei para vocês nos slides uma figurinha com 2 gatinhos e um gatinho pegava o outro e empurrava assim no prato? Come tudo. Por quê? Porque se não come, acaba desenvolvendo é uma doença metabólica, né, que ocorre aí. Então, é uma doença, a lipidose hepática é uma doença metabólica que ocorre, então, por acúmulo de gordura, né, causada pelo acúmulo de gordura no fígado, principalmente quando o animal não se alimenta. É comum em felinos, então, de alguma forma, o fato de não se alimentar passa uma mensagem errada, né, para o organismo todo, ocorrem alterações hormonais e nos receptores de lipoproteínas que fazem com que o fígado, então, acumule essa gordura. Então, essa é a solução do nosso caso 1. Não tivemos alterações renais, né, e outras alterações nesse caso. A hipercolesterolemia, o aumento dos níveis de colesterol, o aumento dos níveis de triglicerídeos, normalmente não ocorrem isolados, né? Não sei se vocês tiveram algum relato de caso, alguma outra leitura que vocês tenham feito, né, pesquisa, que tenha mostrado isso. Normalmente não ocorre sozinho. Pode ocorrer, por exemplo, dependendo da dieta, se é muito rica em gordura, se é muito rica em carboidrato, pode ocorrer situações isoladas. No caso 2, o que a gente tem? Associado ao diabetes. Então, normalmente essas alterações, esse aumento de colesterol e triglicerídeo está associado a uma outra doença. Então, no caso, ao diabetes ou aos problemas que vêm, né, com a obesidade, alterações na glândula tireoide, como o hipertireoidismo, também podem levar ao aumento de colesterol e triglicerídeos, né? E bem menos do que em humanos, né, podem ocorrer então com as alterações cardíacas. Aí nós temos um outro enfoque que seria em relação ao acúmulo de LDL, né, nas artérias e veias que entram e saem do coração. Mas vamos focar nos nossos casos. Então aqui a gente já tem um animal que já tá claro, né, pelo que está escrito ali, toda a descrição do caso, que é um caso de diabetes. Vamos observar então ali bioquímica sanguínea. Hipercolesterolemia, o que significa? Aumento do colesterol. Então 765,11 mg por decilitro, sendo os valores de 135 a 270 de referência, né, os normais. Hipertrigliceridemia, então aumento de triglicerídeos de 360,63 contra 32 a 138, que seriam os valores normais. Aí aparecem outras alterações, né? Exames já específicos para identificar o diabetes. Bom, existe uma relação entre o valor de colesterol e triglicerídeo com aumento de peso? Provavelmente, né? Então essa tutora foi orientada, né, a passar uma dieta então com baixo teor de gordura, exercícios, brincadeiras, quer dizer, então ela teve alguma complicaçãozinha ali em relação à ração, né? E isso se deve então provavelmente a uma dificuldade de adaptação. Mas precisou haver então uma adaptação na ração e uma relação clara então com o aumento de peso, né? A dieta anterior ao uso da ração poderia potencializar o diabetes já estabelecido? Sim. Lembra do caso que eu falei para vocês que dietas com muito carboidrato, por exemplo, se o animal se alimenta arroz, feijão, mandioca, batata, tudo na mesma refeição, macarrão, o que acontece? Ele vai receber muito carboidrato, esse carboidrato vai se depositar como glicogênio, vai servir também como fonte de energia e o excesso todo ele vai se transformar em gorduras. Então o diabetes sim pode ser potencializado, né, piorar a situação do animal em função da dieta. Uma dislipidemia nesse caso, o que seria essa dislipidemia? A dislipidemia é caracterizada pelo aumento de colesterol e triglicerídeo. Então nós temos sim uma dislipidemia
E os exames que comprovam essas alterações é a medida do colesterol e do triglicerídeo, tá? Vamos para o terceiro caso, então. Aqui nós temos um caso típico, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar, conheci esse cãozinho aí. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos, o Bob, né? Ele estava com mais ou menos 10,5 kg, né? Para um cão da raça salsicha é muito peso, né? Ele estava já quase com a barriguinha arrastando no chão, né? Quando ele veio ao tratamento, ele se apresentava, então, com uma respiração ofegante, com uma taquicardia. Verificou-se, então, que ele sentia dores lombares e na coluna. A alimentação era caseira, essencialmente, basicamente, a mesma dos donos, que o que sobrava, então, o animal comia, né? Muito pouca proteína e bastante carboidrato. E ele começou a ficar, então, com dificuldade para andar, para se movimentar, apático, né? E a respiração bem ofegante. Então, o Bob tinha, além daquela gordura, aquela capa de gordura que ele desenvolveu, né? Em torno ali do abdômen, ele tinha umas papadas grandes aqui assim, né? Nessa região aqui da laringe faringe, que era também relacionada com aumento de peso, né? Olha só os valores. Colesterol 387, o limite até 130, triglicerídeo 650, o colesterol HDL dele, que é o colesterol bom, estava normal, mas o LDL foi impossível de medir devido aos grandes aumentos de colesterol e triglicerídeo. Então ele tinha o que se chama de sangue lipêmico, que é quando o sangue é levado para análise e ele é centrifugado e aparece uma capinha leitosa assim por cima, que é então a concentração de gordura elevada no sangue. Aparece então na hora ali, visualmente, né, na hora de fazer o exame de sangue. A função renal estava normal, os exames hepáticos, né, mostravam então um leve aumento, indicando presença de células gordurosas, provavelmente tinha um pouco de lipidose, mas não era o central, o centro do problema, né. O ultrassom e o eletrocardiograma revelaram um discreto aumento do tamanho do fígado, então poderia estar acumulando um pouquinho de gordura. Batimentos anormais, similares a um quadro de entupimento de veias do coração. Então, provavelmente, ele estava, devido à respiração ofegante, fazendo um quadro de taquicardia, né, de alteração no funcionamento do coração, né, devido ao aumento do colesterol, do triglicerídeo, todos esses índices lipídicos. Esse é um caso típico, né, de uma má alimentação durante muito tempo. O que ela pode causar? Obesidade, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. Então, dá uma alteração metabólica bem grande, especificamente nessas raças que não suportam, né, um aumento de peso devido à coluna e pode ter também esses problemas de coração. Então, qual seria o possível diagnóstico? Sua relação com a alimentação. Nós temos ali um caso de hipercolesterolemia, né? Provavelmente alguma coisa, alteração hepática já com depósito de gordura e alterações cardíacas, né, causadas pelo aumento então dos LDLs, né, do colesterol ruim nas veias. Temos uma predisposição ao diabetes ou já teríamos um animal diabético? Não apresentou nenhum sintoma, mas poderia haver uma predisposição, né, se a dieta não fosse mudada. Necessária alteração da dieta? Obviamente. Ração com baixo conteúdo de gordura, com pouco carboidrato, então um controle da dieta e exercício. Infelizmente, esse animal não teve a sua dieta mudada, porque ele não aceitou ração. Ele veio a óbito depois de alguns meses, né, onde ele teve o tratamento inicial. Ele não suportou mais por muito tempo, porque já estava com muitas alterações, né, devido a má alimentação. Esse é um caso e muitos outros, né, que aparecem. Na última página vocês têm ali 2 animais que foram submetidos a experimentos, né, de redução de peso utilizando ração. Então, ambos ali, pelas leituras que eu fiz, eram animais então que comiam muita comida caseira. O labrador, ó, ele passou de 43 quilos para 35, e essa cadelinha cão sem raça definida passou de 15,7 para 14 quilos, né? Então já diminuiu bastante, utilizando então a ração. O que acontece com esses animais é que quando eles se adaptam à comida caseira, eles não aceitam ração facilmente. Então demora um tempo até o animal se adaptar. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido.
todas as questões, podem me mandar o que vocês precisarem, o que quiserem de dúvida, mas assim, analisem da forma como eu analisei os casos clínicos, só em relação a triglicerídeo e colesterol e a sua relação com a dieta. Até a próxima!